Amém, meu povo lindo. Glorinha também entrou, a Dai, isso daí. Gente, vou compartilhar a tela com vocês. Enviei os textos. E aí, ó, eu coloquei aí o outro lado da prova. Porque a gente é provado, a gente passa por testes, a gente passa por apertos e às vezes a gente não entende muito por quê. Porque eu vi tanto não, porque eu vi coisas que desagradam a gente. Então, vamos entender um pouco tudo isso. O outro lado da prova. Eu coloquei o texto de Tiago 1, de 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Esse texto de Tiago nós já lemos algumas vezes. E, e eu vou usá-lo hoje como um texto básico. Lógico que a gente vai estar explorando outros textos bíblicos que acaba colaborando com o texto básico, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam que Tiago escreve esse versículo, essa mensagem, num momento muito turbulento. A igreja estava passando por grandes perseguições. Os cristãos estavam sendo presos, estavam sendo colocados nas arenas, torturados, suas famílias. E assim, quando não conseguia pegar cristão, pegava os seus familiares, torturava os seus familiares próximos. O que acontecia? Esses familiares ficavam contra aquele pela qual eles estavam sendo torturados. Então, imagine só, um cristão não era pego sua família, que às vezes não era cristã, mas para forçar, né, forçá-los a se entregar, aquelas coisas que pegavam seus familiares. Então, Tiago coloca esse texto num momento muito difícil do cristianismo. E aí, vamos explorar, será que a gente está passando também por dificuldades? Que momentos no mundo que a gente está passando? E nossa vida cristã? Quais são os problemas que nós estamos enfrentando? Então, eu coloquei aqui que a gente às vezes precisa ter uma mudança de perspectiva, uma mudança do ângulo que nós estamos focado. Porque às vezes a gente está focado num ângulo e a gente tem vários outros pontos a serem explorados. E a gente fica só no problema. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar situações, a gente não consegue mudar catástrofes, às vezes a gente não consegue no nosso local de trabalho, fechou a empresa, fui demitido, a gente não consegue mudar. Mas quer ser o melhor funcionário. E a pessoa não vai se readmitir. Ser demitido ou a empresa fecha. Então, a gente não consegue mudar a situação, a gente precisa entender e focar com uma outra perspectiva. Isso é um exercício que a gente deve praticar, certo? Então, às vezes, na nossa saúde também a gente não consegue mudar o nosso diagnóstico, certo? Como o nosso corpo vai responder a esse e outras situações, tá certo? Então, diante dessa adversidade, qual é o meu comportamento? O meu comportamento é um comportamento de aceitar tudo, de pacificidade, eu posso mudar, eu posso revoltar. Qual, qual atitude que pode dar a perspectiva, amenizar talvez a situação com um novo entendimento? Quantas vezes, quando a gente mudou o entendimento da situação, ela foi amenizada? Então, como eu estava falando, o Tiago estava nesse momento difícil.
escreve isso, tá certo? E ele é irmão de Jesus. Só que a gente viu que os irmãos de Jesus também levaram tempo para crer em Jesus. Vimos as dificuldades que eles tinham ali em aplicar a sua fé. E depois da ressurreição, sim, que eles tiveram um compromisso com o Evangelho. Eles também estavam enfrentando dificuldades, certo? Estavam sendo perseguidos, martirizados e injustamente. E às vezes nós passamos por dificuldade porque, vamos dizer assim, nós tomamos decisões erradas e pagamos o preço. Né? A gente já chegou a falar aqui que a gente às vezes toma uma decisão sem pedir orientação de Deus, sem orar, sem planejamento, e depois vem o prejuízo, e a gente fala, Deus, me ajuda, porque eu fiz besteira. Os cristãos aqui, na época, Tiago, eles estavam fazendo a coisa certa. E assim mesmo, eles estavam pagando um preço muito alto por estarem fazendo a coisa certa. Tá certo? E como é que a gente pode ser feliz? Como a gente pode sofrer menos diante dessas situações? Dessas provas que nós vimos passando. Tá certo? Então, eu coloquei aqui 1 Pedro 1,7 que diz assim: Sim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus Cristo revelado nas nossas vidas, tudo isso que nós estamos passando, ele vai fazer com que tenhamos uma fé verdadeira. Uma fé que foi provada como passado pelo fogo. Quando o ouro passa pelo fogo, vai tirando as impurezas do ouro. E fica o ouro puro. E fala que nossa vida é assim, que somos provados com fogo, com dificuldades, para que extraia de nós o nosso melhor, o teu brilho, o meu brilho. Ele vem após ser provado. Se nós não tivermos essa maturidade, a gente vai achar que somos abandonados por Deus. Que Deus não está sendo um pai zeloso, mas Ele quer que a gente brilhe. Brilhe como ouro puro que passou pelo fogo e foi tirado as impurezas. Mas é difícil o processo. A gente quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Mas a gente só tem o resultado se passar pelo processo. Aí, essas provas, eu coloquei que são as provas da vida versus as provas que nós tínhamos na vida secular, nas escolas ou concurso, seja lá como for. Que essas provas escolhemos fazer. E às vezes nós temos habilidades, às vezes mais para matemática, outros mais para português, outros mais para uma coisa, outro para outra, e a gente se sai bem nessas provas. Só que as provas da vida, ela é diferente. Ela nos escolhe. Não somos nós que as escolhemos. As provas que nos escolhem. E aí, nem toda área a gente se sai bem, né? Por exemplo, eu em economia sou péssima. Se eu fosse tentar alguma coisa na economia, eu seria péssimo. Na área de exatas, ó, para baixo. As pessoas têm mais habilidades. Só que as provas da vida não é assim. Ela nos escolhe. E nós temos que estar vigilantes, preparados para enfrentá-la. Tá certo? Então, as provas que nós vamos passar, que a vida nos escolhe, é mais ou menos assim. Fácil amar quem nos ama, não é? Lógico. Mas, e a capacidade que nós temos de amar quem não nos ama? Será que não é um teste que você está passando?
aquela pessoa que te irrita, e aí você lê na palavra que você tem que amar até seus inimigos? Será que você não está passando por essa prova, aquela pessoa que te irrita o tempo inteiro? Aquela pessoa que fala assim, gente, mas por que que eu tenho que trabalhar com ela? Por que que ela é meu parente? Por que que ela é meu vizinho? Por que que ele é meu cônjuge? Por quê? Será que não é a prova que você está enfrentando no momento? Então, sua capacidade de amar outros não será necessariamente testada com as pessoas que você ama, mas com as pessoas que pensam no impulso de você. O apóstolo Pedro diz: esses testes mostram que sua fé é autêntica. Pensa nisso. Pensa que você pode estar nesse processo de autenticidade da sua fé. A autenticidade, ela é confrontada com os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso. É uma forma de se aplicar. É paralelo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ele fala, amai os seus inimigos, amai quem te aborrece. Então é fácil a gente gostar de quem gosta da gente, de quem concorda com as nossas ideias. E as pessoas que não concordam? Será que não é um teste? Tiago com Pedro dizem que isso trará louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado no mundo inteiro. E Jesus vai voltar. Eu sempre falo. A Bíblia diz que ele ia nascer, ele nasceu, falou que ele ia morrer, ele morreu, falou que ele ia ressuscitar, ressuscitou, e fala que vai voltar e vai. Fato. Então, gente, que isso seja algo motivador para a gente, que vai trazer glória, honra no dia que Jesus for revelado. Eu quero isso para a minha vida. Você tem almejado isso para a sua vida? A gente tem que pensar nisso. Outro versículo que eu quero que a gente medite também em Mateus 6,10, que é a parte da oração, que diz assim, Jesus fala, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em Romanos 8, 18, 24, que colabora também, quando fala de a vontade do Pai ser feita no céu como na terra, foi feita na vida de Jesus. E como foi a vida de Jesus aqui na terra? Não foi fácil, né? Então, nós estamos aceitando a vontade de Deus para a minha vida aqui na terra? As minhas lutas, minhas dificuldades, as minhas provas? Ou eu só tenho me lamentado das provas? Vamos lá. Ler textos de Romanos 8, de 18 a 24, que diz assim: considero que os vossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a rejeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada para a escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gemimos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Então, a nossa esperança vai além. Ele coloca aqui toda
a natureza, ele coloca a criação, ele fala como nós, como filhos, esperamos ansiosamente essa libertação, essa escravidão do nosso corpo. A escravidão que nos empurra para a porta larga, para o caminho largo. Como é fácil fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Parece que tudo lhe facilita para que leve ao caminho largo. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito, que leva aos céus. Mas devemos esperar ansiosamente a adoção de filhos no meio dessas provas, no meio dessas dificuldades. Essa é a esperança que deve motivar a gente. E sabemos que haverá redenção. Porque às vezes a gente quer fazer daqui, eu sempre falo, né? Fazer do céu a terra. Lembra que nos outros estudos? Gente, terra não é o céu. Por mais que a gente passe momentos bons, que a gente desfrute coisas boas, aqui não é nossa morada eterna. Aqui é uma passagem, como os vários já passaram. Eu, por exemplo, meus pais já passaram, os meus tios já passaram, meus avós já passaram. Quantos já passaram? Daqui a pouco eu estarei passando. A nossa morada não é aqui. Só que às vezes a gente quer fazer da terra o céu. Esperamos que, ao aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas, e depois começar a segui-lo, não haja mais dor, doença, injustiça, pobreza. Jesus nos dá uma realidade totalmente diferente. Este não é o paraíso na terra, como não foi para ele. Jesus faz aquela famosa e memorável oração: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus sofreu, experimentou a dor, a destruição deste mundo de maneira inimaginável. Ele carregou o peso da nossa culpa, da culpa da humanidade sobre ele. Como é difícil a gente levar a culpa do outro. Você imagina levar a culpa do mundo inteiro sem ter culpa? Nosso verdadeiro lar não é aqui. Não está na terra. Tudo aqui é passageiro. Nosso lar é o céu. Só que às vezes a gente esquece disso. Deus tem coisas incríveis reservadas para nós. Paulo entendeu completamente essa realidade. E escreveu aos crentes em Roma que estavam passando pela provação, pelo fogo, literalmente, estavam sendo queimados vivos, dizendo assim, ó, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde. Estamos passando por um caminho espinhoso, mas nós temos promessas. Promessas para a nossa vida, promessas de eternidade. Aquilo que está por vir não se compara ao problema que estamos enfrentando agora. Mas nós, humanos, cristãos, esquecemos tão facilmente das promessas e colocamos na nossa cabeça as nossas vontades, nossas necessidades, esquecendo daquilo que a palavra fala para a gente. Que há promessas, tem muita coisa boa para ser revelada, que não se compara àquilo que nós estamos passando hoje. Tem 3 textos que eu reservei agora para vocês, que eu vou ler com vocês. Um deles é Romanos 8, 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas. Olha só isso aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem. Quem? Daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo é aquele que às vezes tem que pôr na geladeira, no espelho, sabe? Deus age em todas as coisas. Sabe esse momento difícil? A gente passa por momentos turbulentos, agora é o negócio do movimento das escolas, essas coisas que estão acontecendo. Fala, Deus, será que... Pois eu não tenho controle disso, mas eu tenho o controle.
Deus tem o controle de todas as coisas. Não foge nada dele, das mãos dele. Lá em Romanos 8,31 continua: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De, em 37 a 39 diz assim: mas todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa, qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra da criação será capaz de me separar de quem? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja qual for a dificuldade. Olha que ele coloca exemplos aqui. Fala que nada vai nos separar. Nem morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer coisa de poderes. Qualquer poder que você possa imaginar, governo, presidente, governador, de rei, presidente de empresa, Bill Gates, lá. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode nos separar. Nenhuma prova. Coloquei um exemplo de treinador e pai. Eu vejo Deus como se fosse um grande treinador das nossas vidas. Sabe, que às vezes a gente passa por teste, por provas, e às vezes a gente não tem ideia do nosso potencial. E o Senhor está vendo na gente, Deus vê as nossas capacidades. E Deus vê muito mais do que isso, certo? Então eu coloquei aqui, ó, Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam e quem são chamados de acordo com o seu propósito. Deus usará todas as circunstâncias de nossas vidas para o nosso bem. Todas, todas. Coisas boas e triunfo, bem como as circunstâncias adversas, fracassos. Deus não desperdiça nada para nos abençoar. Nada. Deus não vai desperdiçar um segundo de nossas vidas. Ele quer te abençoar. A dor, o fracasso, a adversidade que experimentamos, Ele usará todas as coisas para formar, para forjar um caráter em nós, um caráter espiritual, um caráter divino. Ele vai forjar tudo isso, Ele vai transformar tudo isso em bênçãos para as nossas vidas. Como eu estava falando, que eu comparo, pego Deus e um treinador, o atleta, ele é convidado a passar por várias dificuldades. Quando ele se compromete, ele passa por muitas dificuldades. São exercícios cada vez mais pesados, mais exaustivos. Você, às vezes, é solicitado para estar em situações como bater o pênalti ou fazer uma cesta, aqueles momentos decisivos, mas o que? O treinador permite que o atleta sofra tudo isso, passe por essa pressão. Por quê? Porque ele tem um atleta melhor na mente dele. Deus tem uma pessoa melhor na mente dele do que nós estamos sendo hoje. Um cristão melhor. Mas são as provas no dia a dia que passamos que vai nos moldando. Deus está vendo esse potencial que você tem. Deus, Ele quer nos ajudar a nos tornar talvez um pai melhor, mais amoroso, uma mãe mais presente, mais compreensiva, um marido mais amável. Ele quer nos transformar, mas tem esse processo. Então, considere a prova atual, a prova que você está enfrentando, ou a próxima, seja lá for, para tornar uma pessoa mais completa.
Mude sua perspectiva. Pare de falar. Porque eu. Não você. Pode ser com todos os discípulos, com Jesus Cristo, com todos os outros personagens que já estudamos. E não comigo. Será que não estou tendo o privilégio de ter um nome na história como eles tiveram? De ser um exemplo de fé? A tua prova não vai levar outra pessoa a Deus, se aproximar de Deus pelo seu comportamento no meio da prova que você está passando? Aprenda a transformar seu problema em períodos de aprendizado. Que Deus nos dê graça de passar nesse teste, de impactar o nosso caráter e a dependência dele. Na próxima vez que você passar por esse teste, reflita. Faça essas perguntas. O que a maneira que eu estou, que maneira que estou respondendo a estes testes sobre mim? Que forma que eu estou, postura que eu estou tendo a respeito deste teste, dessa prova? Este teste pode ajudar eu ser mais parecido com Jesus, para eu seguir os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos. Faça um diagnóstico objetivo da sua resposta à prova atual e peça que Deus os ajude a fazê-la autêntica, verdadeira. Tire um tempo, vá para a natureza, reflita. Pense na criação, glorifique a Deus por toda a sua criação, comece com gratidão. Peça sua graça e seu poder a enfrentar a dor temporariamente que estamos enfrentando. Porque nós lemos nos versículos que ela é temporária, que a glória que está por vir não se compara ao sofrimento que estamos passando. Faça a oração. Diga, Senhor, obrigado por permitir certas provas na minha vida. Reconheço que você tem um propósito maravilhoso em mente e hoje eu decido confiar em Ti. Obrigado, porque seu amor por mim não para. Porque você é o arquiteto dele, Senhor. O Senhor é o arquiteto da minha vida. De todas as coisas pelas quais estou passando para realizar o teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração. Fala com Deus. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, peça para transformar dentro de você essa perspectiva. Tira, sabe? Ó dó, ó céus, ó vida. Porque eu para com isso. Enfrenta esse teste de uma maneira diferente. E não tenha vergonha se você até hoje não fez assim. Porque todo dia é dia de aprendizagem. Porque eu falo, primeiro esses textos é para a minha vida. E eu estou aprendendo todo dia um pouco. Não tenho vergonha de dizer que muitas provas passei de uma maneira que não era a orientação de Deus, as decisões que eu tomei. Mas sou humana. E hoje a gente está aprendendo diferente. Vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer essa oração? Amém, meu povo lindo? Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque tua palavra fala que tu prova quem tu ama. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos prova. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tomou, Senhor Deus, toda a culpa, toda a minha culpa, toda a nossa culpa, para nos salvar. Ó Deus, coisas que passamos aqui é tão pequena diante de tanto amor demonstrado na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a te glorificar pelas provas que temos passado, pelas dificuldades, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas crianças nas escolas. Guarde os professores, guarde as suas vidas. Senhor, intervenha, Senhor Deus, com o teu plano divino nessas situações pelas quais nós não
temos condições de fazer nada. E aquilo que podemos fazer, ajuda-nos, dá força e sabedoria. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Sandra, Willy, Adaio, Afonso, todo mundo que esteve presente. Que Deus abençoe vocês. Beijo, tchau, tchau. Povo lindo.